Vocês já ouviram falar em harmonização facial? E como a internet interfere na nossa autoimagem? E por que a gente anda com essa impressão que tá todo mundo ficando com o mesmo rosto? Autoestima ou ditadura estética? E são com essas palavras que nós daremos início ao bate-papo de hoje. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Verde Limão. Eu sou a Gabi, prazer. E eu sou a doutora Margarete Dutra, muito prazer. E a doutora Margarete Dutra, ela é médica dermatologista, médica integrativa e também minha mãe, pra quem não sabe. Então vamos falar sobre a estrela da vez, que é a tal da harmonização facial. Afinal, o que é a tal da harmonização facial, que tá todo mundo falando hoje em dia, que tanto se escuta falar sobre? A definição da harmonização facial é um conjunto de técnicas que o médico, que a gente dispõe, ou o técnico, para buscar proporções corretas, a melhor proporção, a harmonia, a beleza daquela face. Então, é um conjunto de intervenções que pode estar associado a toxina, a preenchedores, fio de sustentação. Muita gente acha que essas ações de preencher, de fazer a toxina botulínica, elas são meio que algo que tá na moda agora, mas na verdade isso já é feito há bastante tempo até, né? A harmonização, o nome, o título é uma coisa nova, assim, que lançaram, harmonização facial. Mas isso já é uma técnica usada há muitos anos. A gente já trabalha com preenchimento, com toxina, com fios de sustentação há muitos anos, mais de 20 anos. Tudo isso já era uma harmonização, só que eles lançam o nome harmonização facial como se fosse trazer uma grande novidade, que no fundo não é. Mas é uma maneira de se fazer mais conhecido, para se fazer conhecer. E hoje com a tecnologia, com a internet, você põe um título lá, o negócio vai... Mas também, claro que aconteceu evolução da técnica, E isso aconteceu. Alguns colegas estudaram tecnicamente alguns pontos na face que seriam ideais, tipos de preenchimentos às vezes diferentes. Então houve também uma evolução da técnica. Isso é interessante falar. E foi pelo bem. Agora, a maneira como trabalhar isso que a gente vai discutir aqui hoje. Eu coloquei essa questão lá no meu Instagram, perguntei um pouco como que vocês se sentiam em relação a tudo isso, se vocês também tinham essa impressão de que tá todo mundo ficando Ctrl+C, Ctrl+V, todo mundo copia e cola. Inclusive, eu vou deixar aqui pra vocês, depois vocês pausam com calma o vídeo, uns textos que eu recebi de pessoas com quem eu conversei no Insta, e enfim, foi tudo isso que inspirou esse vídeo, que eu acho que a discussão meio que vai começar agora, A discussão mesmo. Uma coisa que a gente percebeu foi que tem duas questões muito fortes relacionadas ao fato da gente ter essa impressão de estar todo mundo parecido. A primeira delas é a questão cultural e a segunda delas é a questão profissional, que são coisas diferentes, mas que andam fortemente relacionadas. Uma tá totalmente ligada à outra. E assim, na questão cultural, é possível a gente perceber que a gente tem os nossos ícones de beleza, E que esses ícones eles vão mudando ao longo do tempo. E com toda essa tecnologia, toda essa conexão que nós temos na internet, essas referências de beleza, elas acabam chegando até nós mesmo que a gente não concorde com essas referências. Então, vamos supor, você não acha bonito, por exemplo, essa moda de preenchimento labial. Mas independente de você achar isso bonito, concordar, querer fazer ou não, essa é uma referência que chega até nós. Nós somos todos os dias bombardeados com referências estéticas. Isso não é algo que a gente controla, é algo que tá na nossa cultura, que tá nos meios de TV, nas novelas, nos filmes, na internet, no Instagram. Esses padrões de beleza, eles obedecem uma época, Por exemplo, as Madonas eram gordinhas, Era o padrão de beleza naquela época, Ela sela mesmo, ela marca mesmo uma época, a beleza. Como a moda também. Só que, atualmente, a nossa beleza, ela tá muito padronizada. Como, tecnicamente, a gente pode moldá-la, Porque antes você tinha um padrão, mas
Você tinha que obedecer à natureza da pessoa. Hoje, a gente pode mexer na natureza da pessoa e isso é perigoso. Assim, hoje, se a gente fosse falar numa questão de era, né, porque os padrões marcam eras, né? O padrão de beleza que marcou a nossa era e tem marcado até o começo agora de 2020 tem sido as Kardashians, que são aquelas americanas. Elas que fizeram a harmonização facial tão famosa e não é à toa que quando a gente observa que meio que todo mundo parece com elas. Mas não é à toa que as pessoas lembram elas, porque elas são os padrões, os ícones hoje. Então é normal você ter esse espelhamento. Foi assim que foi lançado esse padrão over, né, que está acontecendo hoje, principalmente na geração de vocês. Isso a gente estava falando da questão cultural. Agora eu vou dar uns toquezinhos na questão profissional. A questão profissional, o que aconteceu? Se popularizou muito esses procedimentos. E tem muita gente fazendo e nem todo mundo é técnico para isso. Então, essa popularização também ajudou a esse padronizar o rosto de todo mundo e também acontecerem os acidentes, né? Porque eu sou formada desde 82 e eu nunca tive que trabalhar com os efeitos colaterais, desfazer um preenchimento, estudar como reverter tudo aquilo que foi feito. Hoje eu tô tendo de 5 anos para cá começar a estudar isso, porque começou a acontecer demais. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe, é só falando mais um fator que favoreceu essa padronização, foi a popularização da técnica. E junto com essa popularização do procedimento veio também o que a gente chama de sistematização do procedimento. O pessoal fala muito sobre proporção áurea, que é aquela proporção matemática do rosto, mapeamentos de pontos também. Então o que a gente percebeu é que com essa popularização, com mais gente tendo acesso e querendo aprender sobre a técnica, o que aconteceu? Meio que fizeram como se fosse uma receita de bolo. Eu não queria falar isso, mas é uma receita de bolo, né? Uma receita de bolo. Quanto à receita de bolo, isso me fez lembrar, porque eu dou aula sobre isso, né? Na medicina estética. E às vezes o aluno pergunta quantos ml em cada ponto. Existe um limite, né, de segurança, mas independente deste limite, que você não vai ultrapassar tantos ml, não é padronizado quantos ml que eu vou botar, gente. Isso vai depender do que você busca naquela face e o que aquela face está precisando. Porque, na verdade, quando a gente começou a trabalhar em preenchimento, década de 80, 90, era pra gente fazer uma reposição daquilo que a gente com a idade vai perdendo, né? Era um rejuvenescimento mesmo, sabe? Era mais o nome rejuvenescimento que harmonização. Com a idade, a gente tem perda óssea, perda de gordura. Então, o rosto, ele vai envelhecendo e isso nos permitiu a repor o que a pessoa está perdendo. Tá certo que às vezes a pessoa é jovem, mas ela tem uma desproporção que é muito acentuada no rosto. A gente pode ajudar também. Mas esse padrão de colocar para todo mundo o que se deveria fazer numa pessoa que está com perda, né, pela idade que a gente começa a fazer esse tipo de coisa, virou um padrão. E por isso que vocês têm essa impressão que está todo mundo com a mesma cara. Com a mesma cara. E todo mundo bota os mesmos ml nos mesmos pontos. Sim. E realmente... É engraçado que a gente vê, eu acho que o que mais, assim, que eu mais percebo é sempre a questão da mandíbula. A mandíbula, todo mundo ficando com a mandíbula quadrada. Com aquele rosto quadrado, que as pessoas colocam bastante no zigomático. No zigomático também, todo mundo tá marcando aí muito. Aí fica até meio malévola, sabe, do filme. Isso sem falar no preenchimento labial, né, que eu acho que é o que todo mundo mais coloca e o que o pessoal mais assusta, assim, porque acaba modificando muito o rosto da pessoa. Uma vez uma amiga minha falou uma coisa que eu achei muito engraçada. Com essa história de harmonização facial, todo mundo fica parecendo o Lula Molusco bonitão. Eu vou te mostrar qual que é o Lula Molusco bonitão. E aí entra o que a gente estava discutindo antes. Harmonização ou transformação facial. Harmonização ou transformação facial. Você usou a palavra transformação, falei, Gabi, nossa, você colocou a palavra assim exata no quebra-cabeça, tá? Certo, perfeita essa palavra. Porque uma coisa é harmonizar, outra coisa é transformar. Então, quando você vai fazer uma harmonização, alguém que teve uma perda com a idade, é uma coisa, você vai colocá-la mais próximo dela 10 anos antes. Outra coisa é você transformar. A pessoa tem, de repente, um queixo mais proeminentezinho, mas que aquilo é uma marca, a personalidade da pessoa. Aí você pega essa pessoa e transforma totalmente. Aquela face da personalidade da pessoa foi embora.
Isso tem que tomar cuidado, gente. A linha natural da gente é muito importante. Se você, às vezes, não nasceu com ela abençoada, ai, mas eu não gosto, você vai mexer num tópico de uma maneira harmoniosa, mas não vai colocar todo mundo aquele preenchimento, mesmo quem não precisa. Quem não precisa. Porque você tem uma pessoa... É exatamente isso. A pessoa só vai falar, quero harmonizar. Porque quero ficar mais bonita de uma maneira geral. E aí a gente vem, né, com toda a questão cultural do que é harmonizado, o que é o belo e etc. E eu acho que o que mais incomoda nisso tudo não é nem a questão estética em si. Da gente achar ou não bonito todo mundo igual, mas eu acho que a gente perde muito a nossa individualidade. A personalidade. A gente perde a nossa essência. E isso é muito ruim quando a gente se vê em sociedade. É muito importante que a gente tenha os nossos gostos, as nossas crenças. Talvez eu possa estar até indo longe demais, mas a impressão que eu tenho é como se você fosse... Sabe, você deixa todo mundo igual, não só na face, a gente acaba pensando todo mundo igual. Mas isso reflete dessa maneira, sim. Todo mundo igual. São mensagens subliminares que a gente fala. Isso acontece. É uma coisa que vai entrando aos pouquinhos, sabe? Naquele nicho, naquela sociedade, naquela época, naquele tempo. Sim. E você não percebe, mas isso que você falou nossa, isso acontece. Toda essa história de embelezamento e padrão estético, por mais que exista tanto para os homens quanto para as mulheres são muito mais afetadas, né? É muito diferente você ver uma mulher num cargo de poder, né? Tipo de presidência, por exemplo, comparado com um homem ou presidente de uma empresa. Essa impressão faz como se as mulheres pudessem ser mais substituíveis, entende? Porque são todas iguais. Os homens a gente não vê eles assim. Isso pegou fundo, sabe, mas tem a ver. Se a gente for estudar coisa do lado da psicanálise, sei lá, se pode dizer assim. Nossa, pegou fundo, mas é verdade, né? Isso é verdade. Tá muito mais fundo. O buraco é mais embaixo. Bem mais embaixo. Né? Se padronizando, né? Botando todo mundo igual. E aí vem isso, é inconsciente. Bom, é substituível, né? Substituível, claro. Se você não tem um ser humano único, uma pessoa com identidade, é muito fácil você colocar qualquer outro no lugar. Até acabei fugindo aqui do tema, mas eu acho que é algo que tem que ser pensado, sabe? Não dá pra deixar passar batido esse tipo de coisa. Tentar entender por que essas coisas acontecem, de onde que elas vêm. Façam essa reflexão, porque vai mexer com tudo, inclusive da sua aceitação, da sua autoestima. A gente pode trabalhar a beleza, mas sempre colocar em primeiro lugar a saúde, gente. E muita gente está perdendo a saúde em função da beleza. Isso é triste. E você tocou num tópico agora também muito importante de aceitação, uma coisa que eu converso muito também, até com as minhas irmãs mais novas, por parte de pai, né? Que a internet, ela tá presente na nossa vida desde cada vez mais cedo. E isso altera não só a maneira, né, que a gente se relaciona com a tecnologia, mas como a gente se relaciona conosco e com a nossa autoestima. Você vê meninas de 13 anos, 14 anos já se comparando com essas mulheres que já são ícones de beleza e que podem ter feito ou não a harmonização. Isso afeta o mundo, né? Porque são as gerações seguintes. Então, a tua geração trabalha de uma forma, a minha geração trabalha de outra forma, e as gerações que estão chegando, sabe? E as pessoas que estão tendo essa influência direta, como elas se enxergam, como que é a relação delas com elas mesmas. A mente da gente, né? Que reflete em tudo. A mente da gente. E você falando da mente da gente em padrões geracionais. Fala isso pra gente, que você fala. Você tá falando do que eu acho sobre aceitação ou da matéria? Não, da matéria. Ah, tá. Fala isso pra gente. Eu tava lendo uma matéria, eu fui procurar depois dessa matéria pra colocar aqui pra vocês, eu não encontrei em lugar nenhum, mas era uma mulher, ela fez meio que uma brincadeira com as pessoas, os avós e os pais dela, e ela mostrava fotos de mulheres hoje consideradas ícones de beleza, como a Anitta, por exemplo, como as próprias Kardashians, por exemplo. Citava pra gente, né, nessa matéria que ela escreveu, que quando ela mostrava essas fotos pros avós, para um pessoal mais velho, eles estranhavam, eles não as viam como uma mulher bonita. Falavam, tem alguma coisa estranha, essa mulher ela parece boneca, parece de mentira. Então a gente vê esse estranhamento, né? Incomoda a geração deles. E aí ela foi vendo que conforme ela mostrava essas mesmas imagens para pessoas cada vez mais novas, o nível de aceitação dessas pessoas para essas imagens é maior. Então quanto mais jovem a pessoa ia ficando, mais bonita
ela ia achando as fotos. As fotos, as bonecas ficavam mais bonitas. Ficavam, porque eu a gente sou da geração que eu acho que é boneca. Porque a gente acaba acostumando, eu acho. A gente vê tanto nos veículos de TV, de cinema, da internet. A gente passa o dia inteiro, gente, com o celular na nossa frente. A gente tá o dia inteiro vendo foto de pessoas assim. O mexido tá se tornando normal e o normal tá se tornando estranho, sabe? Nós não somos contra o procedimento estético. Eu trabalho com isso há mais de 30 anos, né? Não é isso, né? Mas uma coisa a gente tem que prestar atenção. Aonde fica a autoestima? Às vezes você precisa de um procedimento para melhorar a autoestima. Isso ajuda em muito. Isso é, assim, espetacular. Mas você tem autoestima e você trabalha a aceitação também? Onde fica isso tudo junto? Eu fiz até um post sobre isso uma vez. Muita gente me pergunta: ai, Gabi, mas você fala tanto sobre aceitação, mas você também fala de procedimentos estéticos, você não acha que isso é meio paradoxo? Você não acha isso estranho? A visão que eu tenho sobre isso, pelo menos, é algo totalmente particular, você pode concordar comigo ou não. Eu não vejo como se você se aceitar fosse você falar: ah, eu sou uma pessoa perfeita, você se ver livre de defeitos ou qualquer coisa do tipo. Quando a gente trabalha a tal da aceitação, você tá entendendo que você é um ser humano e que você tem coisas que você gosta em você, coisas que você não gosta, coisas que você gostaria de melhorar, mas que isso não afeta o carinho que você tem por você mesmo. Acho que essa é a palavra, sabe? O respeito que você tem por você, pela sua história, você entender de onde você veio, por que você é quem você é. Eu mesma tenho muitas coisas que me incomodam, tenho coisas que eu gostaria de mudar e tá tudo bem, gente. Eu acho que todo mundo tem características que acha que poderia melhorar em você mesmo, não só em questões estéticas. Eu acho que a gente tem que procurar evoluir mesmo como ser humano em vários outros aspectos. Mas o que eu sempre falo é pra você não deixar de se amar hoje. Isso não significa que você não vá mudar e melhorar amanhã, mas hoje você aceita quem você é. Eu acho que essa é a questão da palavra aceitação que muita gente não entende. Muita gente vem atrás de mim falando: ai, você não se aceita porque você fez um procedimento para as suas cicatrizes de acne, para as manchas que você tinha no rosto. Mas eu acho que a questão não é essa. Não é você chegar e falar: ah, eu sou assim, então não há nada que eu possa fazer. Mas a questão é você não deixar de ser feliz porque você não tá encaixado em uma característica que você gostaria. Você não deixar de ir à praia porque você tem estria, por exemplo. Não tem problema você querer tratar a tua estria, nenhum. Não tem problema você não gostar, mas não se martirize por causa disso. Você não é menos merecedor do que ninguém, só porque você tem uma característica que você não gosta. E você tem o direito de ser feliz, você tem o direito de ir à praia. E não deixe de sorrir porque você não gosta dos seus dentes. Quantos anos na minha adolescência eu não gostava de sorrir em foto? Então eu acho que tem muito mais a ver com isso, você se permitir. Eu acho que você se aceitar é você se permitir ser feliz, se permitir mudar se você quiser, mas que a pessoa que você se torna não deixe você esquecer a pessoa que você foi, sabe? E você ter um carinho, porque, cara, é a sua história, sabe? É isso aí. E falou você... tudo. Acho que eu posso ter falado demais, um pouco, me empolguei? Talvez tenha me empolgado um pouco. Mas eu acho que é isso aí. Espero que não tenha ficado cansativo também. Acho que não. Porque a gente fala bastante, viu? Isso que tem edição, porque, meu Deus, se algum dia vocês passarem uma tarde com a gente, vixe, a gente fica o dia inteiro. Viaja nos assuntos. Viaja, tá falando sobre uma coisa. Discutimos às vezes discordamos também. A gente discorda bastante também em aspectos. É isso aí, gente. Diversos. Mas é isso, gente. Se vocês gostaram, ó, não se esqueça de deixar o like. Além do like, se você quiser compartilhar esse conteúdo, se você acha que essa discussão deve chegar em mais pessoas, você ajuda não só a gente, mas como as outras pessoas também. E é isso, gente. Se inscreva no canal se você não é inscrita, se você gostaria de receber as novidades por aqui. E acho que é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!